Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, estejamos todos de coração aberto em mais esta reflexão da Palavra de Deus nas asas do Espírito. Hoje, dia 2 de agosto, estamos na semana em que a Igreja nos convida a contemplarmos, a rezarmos pelos nossos sacerdotes. Ontem nós celebramos o dia do Padre, dia do sacerdote, e esta semana estaremos vivendo nesse contexto, olhando, contemplando e respeitando e rezando pelos nossos sacerdotes. Por isso, nesta semana, a nossa oração inicial será uma oração um pouco mais longa pelos nossos sacerdotes. Nós queremos rezar com Santa Teresinha do Menino Jesus. Ó Jesus, sacerdote eterno, guardai os vossos sacerdotes no vosso sagrado coração, onde nada de mal lhes possa acontecer. Conservai imaculada as suas mãos ungidas, que tocam todos os dias o vosso sagrado corpo. Conservai imaculado os seus lábios, diariamente tingidos com o vosso preciosíssimo sangue. Conservai os seus corações, que selastes com o sublime sacramento da ordem, puros e livres de tudo o que é terreno. Que o vosso amor os proteja e os preserve do contágio do mundo. Abençoai os seus trabalhos apostólicos com abundantes frutos. Fazei que as almas confiadas aos seus cuidados e direção sejam a sua alegria na terra e formem no céu a sua gloriosa e imperecível coroa. Amém. Meus irmãos, hoje a palavra de Deus, a liturgia nos apresenta o episódio, o milagre da multiplicação dos pães. Jesus tem pena daquela multidão que vai segui-lo para onde ele vai, onde ele for, aquela multidão vai atrás, e tem um momento que ele sente compaixão daquela multidão. E os apóstolos dizem que já está tarde e que a multidão precisa ser dispensada para ir em busca de apoio, de comida nas cidades. E Jesus vai dizer: não, vocês é que devem dar de comer a essa multidão que vem em busca de pão, lógico, mas também de um pão espiritual, de um conforto, de uma atenção, de uma acolhida. E o Evangelho vai dizer exatamente isso. No capítulo 14 do Evangelho de Mateus, vamos ficar com o versículo 16. Quando os apóstolos dizem isso, despede esta gente para que vá comprar mantimentos, Jesus diz: não é necessário, dai-lhe vós mesmos de comer. Amados, veja que Jesus quer dar uma lição e para nós hoje deixa uma mensagem. Nós somos responsáveis pela alimentação do nosso povo. É claro, eu não estou falando aqui de uma alimentação física, do pão material que cada um precisa ganhar, e aí há necessidade de trabalho para todos, e que as autoridades precisam prover de alguma forma, facilitando o acesso ao trabalho, enfim, com todos os seus projetos para que não falte o necessário para as famílias, para as pessoas. Mas Jesus aqui dá uma conotação espiritual para esse dai-lhes vós mesmos de comer. Assim como a multidão ontem, no passado e hoje está faminta do pão material, muito mais, mas infinitamente mais, essa mesma multidão está faminta do alimento espiritual, está faminta das coisas de Deus, está sedenta daquilo que conforta e que sacia a alma. E aí, a responsabilidade é nossa.
Se nós temos a responsabilidade, enquanto cristãos, de também prover o necessário físico para as pessoas, para que ninguém passe necessidade, muito mais nós temos a responsabilidade, o compromisso e a missão de prover o alimento espiritual. E esse alimento espiritual se proporciona com o anúncio da palavra. A palavra de Deus é o alimento que sacia a nossa alma. É claro, a partir da palavra, temos toda uma gama de outros benefícios, outras graças da parte de Deus. E aí nós encontramos no seio da igreja todos os sacramentos, a começar pela Eucaristia. Estamos na Semana dos Sacerdotes e o ministério sacerdotal está intimamente ligado com a existência e com a distribuição da Sagrada Eucaristia para o povo. E a partir da Eucaristia, todos os outros sacramentos que são ministrados pelos sacerdotes para saciar a sede, a carência espiritual do nosso povo. Nós também temos a responsabilidade de, juntamente com os sacerdotes, auxiliar no anúncio da palavra, na facilitação do acesso das pessoas aos mistérios e aos sacramentos de Deus. A igreja é a grande mãe que acolhe a todos e que deve proporcionar aos seus fiéis o anúncio da palavra, a formação necessária, o conhecimento necessário, os sacramentos e tudo aquilo que envolve a necessidade humana para se santificar a cada dia. Isso é dar o alimento espiritual para aqueles que estão sedentos. E claro, esse alimento, ele precisa ser dado, ministrado a todos, àqueles que estão distantes, na busca, na proposta de conversão, aqueles que estão perto, no testemunho, para que fiquem cada vez mais perto, aqueles que estão vivendo de uma forma mais assídua os sacramentos, que têm uma vida sacramental, cada vez mais alimentá-los e proporcionar um acesso cada vez maior às graças de Deus. Enfim, todo o povo necessita desse acolhimento, desse cuidado, desse pastoreio, para que se aproximem cada vez mais do manancial de graças que a igreja e só a igreja recebe do Senhor e tem o ministério e a missão de disponibilizar para a humanidade. Que nós possamos auxiliar os nossos sacerdotes na oração, no acolhimento, na compreensão, no apoio, para que todos possamos desenvolver a nossa missão, o nosso ministério, seja o ministério sacerdotal ordenado ou o ministério sacerdotal ordinário, que somos nós, que recebemos esse sacerdócio pelo nosso batismo. E assim todos, de alguma forma, são responsáveis pelo anúncio e pela salvação de todos indistintamente. Quanto mais longe a pessoa estiver de Deus, mais necessário é o nosso empenho para trazê-lo para Deus. Que nós possamos viver junto com os sacerdotes essa missão que é nossa, é de todo batizado. Rezemos e peçamos ao Senhor que nos dê forças, nos dê coragem, nos inspire e nos conduza nessa missão necessária para a salvação do mundo. Senhor Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito, concede-nos a graça, a coragem, a ousadia, o destemor e a eficácia no anúncio do Evangelho,
para que todas as pessoas sejam alcançadas, tocadas, compungidas e pela ação do Espírito Santo sintam a necessidade de mudar de vida, de se converter e de voltar à casa do Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã. Fique com Deus.